Olá, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Sejam muito bem-vindas a mais uma tarde com um amigo, nosso grande amigo, Jesus Cristo. Como Ele presencia sempre nossos encontros, vamos pedir para que Ele esteja presente aqui no meio de nós, pedindo a todos que imponham suas mãos em minha direção para fazermos a invocação do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, caríssimos irmãos, em nosso último encontro falamos da Bíblia, que é um livro muito mais do que uma história simplesmente, mas que é um livro sagrado, que fala da história de um povo, da história do povo escolhido por Deus. Vimos também que ele é sagrado, ele é considerado por nós sagrado, porque ele é o testemunho dos profetas no Antigo Testamento e dos discípulos de Jesus, daqueles que conviveram com o próprio Jesus. A Bíblia é muitas vezes questionada como palavra de Deus por não ter sido escrita pelo próprio Jesus. Relembramos, é o testemunho dos profetas no Antigo Testamento, assim como dos discípulos, das pessoas que conviveram com Jesus aqui na Terra. É um mapa do tesouro, aquilo que nos mostra a direção a seguir para todos aqueles que acreditam em Jesus e desejarem receber sua promessa de vida eterna. Vimos também que a linguagem da Bíblia, ela é simbólica. Ela nos fala muitas das vezes em parábolas quando vem um grande ensinamento. Vimos que Jesus bate a porta, mas ele só entra quando a porta lhe é aberta. Então, vamos pedir a Deus que sempre nos abra os olhos, os ouvidos e o nosso coração aos seus ensinamentos. E são ensinamentos muito antigos. No Antigo Testamento, passamos desde Noé, no dilúvio. Isso aconteceu lá em 2349, no dilúvio com a arca, passando por Abraão, 1850 a.C., Moisés, 1250, os Salmos de Davi falam da história dos reis em 1000, mais ou menos, e que esses livros, esses escritos foram reunidos e assim considerados, ou passando a ser considerados como canons, a partir de Esdras e Neemias, por volta de 398 a.C. A linguagem da Bíblia, ela é simbólica, mas ela também representa uma verdade, uma previsão de que Deus mandaria seu Filho para nos ensinar tudo o que nós precisamos saber
para retornar à sua graça. Hoje, estou falando isso apenas como uma pequena introdução, reafirmando essa questão do testemunho. Muitas das vezes vamos à missa, escutamos ao final principalmente, agora vamos sair e dar o nosso testemunho. E ficamos muitas das vezes em dúvida, que testemunho vamos dar? O testemunho da nossa vida, o testemunho da palavra, a obediência a Jesus, a obediência ao que Ele nos ensinou naquela celebração através da palavra de Deus. Hoje, queremos abordar com vocês o sentido do pecado, suas armadilhas, retornando então ao capítulo 1 da nossa Bíblia, ao capítulo 1 do Pentateuco, Gênesis. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vocês já aprenderam a abrir a Sagrada Escritura, o primeiro livro, não tem erro nenhum. Vemos em capítulos 2, 3 e 4 o início, a promessa de Deus. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser chamado de vivente. A partir de Gênesis 2,15, vemos que Jesus coloca a sua criação no paraíso, no jardim do Éden, onde passou a viver sem precisar de nada. Ele tinha abundância de tudo. Mas ele também recebeu de Deus uma tarefa, uma proibição. Não comerás da árvore do bem e do mal, porque a partir da desobediência, a partir do momento em que o homem comer desse fruto, ele morrerá indubitavelmente. Então, o que vemos como pecado? O pecado é comer um fruto representado, vimos a representação de uma história simbólica, muitas das vezes representada pela árvore da maçã, de fruto belíssimo, em que a serpente vem e faz a tentação do homem, da mulher, para que comam daquele fruto. E ainda os engana. O que vocês entenderam dessa previsão de Deus? Ele não quer que vocês sejam iguais a Deus, igual a Ele, que vocês tenham o mesmo conhecimento. Na realidade, a previsão, o homem antes de comer das árvores da ciência do bem e do mal, ele não tinha exatamente o conhecimento do mal. Ele só conhecia o bem, porque tudo que Deus fez é bom, é do bem. Então, o pecado inicial, o pecado original, nada mais é do que obediência. Quantas vezes nós queremos nos tornar iguais a Deus? No segmento da Sagrada Escritura, vemos a lei sendo dada a Moisés. A lei dos 10 mandamentos nos mostra o que devemos fazer para sermos obedientes, para merecermos esse caminho de volta a Deus. Vimos já também em outros encontros que religião é a religação do homem com Deus. Quando o homem perde a graça da beleza do jardim do Éden, ele passa
a precisar trabalhar, ele não sentia dor, ele passa a sofrer a dor. Ele passa a ter todas as mazelas que vemos ao mundo hoje. A salvação, ela vem através de Jesus. Quando o homem é expulso do jardim do Éden, do paraíso, ele perde todas essas graças. A única forma dele retornar para esse paraíso agora passou a ser a vida eterna. Antes o homem não morria, agora ele passou a morrer. Ele passou a viver nesse mundo chamado Terra aqui. Vemos acompanhados, fomos expulsos do paraíso e acreditamos nesses ensinamentos em que Deus dá poder ao maligno para nos tentar, para nos proporcionar armadilhas e cairmos em tentação, em mais uma vez desobedecermos à vontade de Deus, desmerecermos com isso a sua misericórdia, a sua graça. Então, amados irmãos, hoje seremos muito breves, apenas para ressaltar. Os 10 mandamentos são o caminho da verdade e da vida para aqueles que acreditam na Sagrada Escritura, para aqueles que acreditam e que acreditaram e que irão acreditar a partir do nosso testemunho, do testemunho dos profetas, dos discípulos, de quem conviveu com Jesus, nesse caminho de salvação. Aquele que obedecer, aquele que seguir esses mandamentos, que podem ser resumidos em 2, amar ao Senhor acima de tudo, colocar o Senhor acima de tudo em nossas vidas e amar o próximo como a si mesmo, porque o mandamento de Deus maior é o amor. Muitas vezes atribuímos a maldade ao próprio Deus. Isso é um grande equívoco. Tudo que Deus fez e faz é bom. O amor de Deus nos retomará o caminho de salvação. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, que a alegria de Deus seja a nossa força. Aguardo vocês ao próximo encontro, que estejamos sempre reunidos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo contato. Um grande abraço a todos.